Ontem à noite o irmão falou aqui a respeito de um jovem, Mefibosete, que era aleijado, e eu gostaria essa noite de falar alguma coisa a respeito de um homem no Novo Testamento, que também, igualmente, era um incapacitado. Vamos ler em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio, disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós
mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas da vida eterna, e são elas que de mim testificam. E já não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? Eu li todo o capítulo, porque ele é completo nesse sentido, não só de contar essa história desse homem que jazia em seu leito há apenas 38 anos. Quando eu li isso aqui, eu estava fazendo as contas. Eu me converti quando eu estava no segundo ano de faculdade, isso foi em 1973. Portanto, são 43 anos que eu me converti. E esse homem ficou 38 anos numa cama, esperando que a água se agitasse, que um anjo descesse, agitasse essa água e ele fosse lá se banhar nessa água. Um homem que tinha esse desejo de ficar curado. Há várias coisas aqui muito interessantes e eu vou procurar ser um pouco sucinto para não alongar muito em doutrina, porque nós estamos falando do Evangelho. Mas é importante entender esse Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E começa por aí. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma festa entre os judeus. Os irmãos viram ontem a respeito das festas que Deus havia instituído. Alguém leu aqui alguma festa dos judeus? Tem a dos tabernáculos, das primícias, mas não tem nenhuma falada lá, festa dos judeus. Eles transformaram aquilo que Deus escreveu, por meio de Moisés, eles transformaram em sua própria festa. Era a festa dos judeus. Festa como? Comemorando o que eles estavam? Eu não sei exatamente qual festa era essa, mas provavelmente era a primeira ali, a festa das primícias. Porém, ou Pentecostes, mas de fato, pouco interessa para mim agora saber qual era essa festa. Só me interessa saber que eles estavam compenetrados em festejarem essa festa entre eles. No versículo 2, fala: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, em hebraico, significa casa das misericórdias. Ali era o lugar de misericórdia. 5 alpendres. O alpendre, a gente lê essas palavras difíceis, né, que são meio longe do nosso vocabulário do cotidiano, mas alpendre é um pátio coberto, que era cheio de colunas, é um pátio coberto em que as pessoas se protegiam de chuva, de sol, essas coisas, né? Geralmente encontrava-se isso nas casas romanas, eles tinham os alpendres, que dava sempre para um jardim, e podia ser, conforme a casa, ter vários alpendres. Esse local aqui, esse tanque, ele tinha no centro, ao invés de um jardim, um tanque de água. Alguns tinham isso daí, esse tanque de água. Mas aqui existia uma particularidade, eram 5 alpendres,
Mas ele não tinha pessoas repousando para ir lá tomar banho no spa e tomar uma água medicinal. Não. Eram pessoas doentes, enfermas. Diz aqui, nestes alpendres, 5 deles, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque o estado em que Israel se encontrava nessa época era de quase que total distância daquilo que Deus havia instituído para o seu povo. Primeiro, quem governava eram os romanos. Tomaram Jerusalém, eles eram servos dos romanos, eles tinham que pagar tributos aos romanos. Segundo, eles estavam comemorando suas próprias festas religiosas. Estava longe de ser o que Deus queria para eles, mas eles estavam lá celebrando. E na realidade, o Senhor Jesus vai a Jerusalém, e ele era um judeu. Ele vai para a festa? Não. Ele vai para esse tanque. O que tinha nesse tanque? Alegria? Tinha gente tocando música lá, ou festejando, ou celebrando alguma ocasião especial? Não. Era um bando de cegos, mancos, ressequidos, doentes, que ficavam esperando um momento que não estava escrito quanto que ia ser. Não é que nem muitas vezes você vai na estação pegar o metrô, você fala, eu vou para tal lugar, está lá o horário que vai passar. Aqui no Brasil nem sempre passa nesse horário, mas no Japão, por exemplo, você pode acertar o relógio. Porque lá passa assim, por exemplo, próximo metrô às 7h32 e 20 segundos. E ele passa às 7h32 e 20 segundos. Aqui não tinha nada avisando que horário esse anjo ia descer. Se fosse assim, ficava fácil, né? O anjo vai descer amanhã às 5 horas. Às 5 horas vinha todo mundo lá e ficava esperando. O primeiro que entrasse na água seria curado. Mas aqui não havia aviso prévio. Aqui nada mais nós sabemos que os anjos são aqueles que serviam, no Antigo Testamento, serviam a Deus na comunicação com os homens. E esses anjos, então, eram servidores de Deus, eles eram aqueles enviados de Deus. Nós vemos em várias passagens no Antigo Testamento, os anjos indo visitar para comunicar alguma coisa aos homens. E aqui esse anjo descia até essa água, agitava a água, e a primeira pessoa que entrasse se curava. Porém, isso era uma coisa que Deus, em toda aquela fraqueza que Israel se encontrava, que o povo judeu se encontrava, ele dava um momento de refrigério para alguns, permitindo que a água, ao ser agitada, curasse alguém. Porém, o Senhor Jesus chegando lá, vendo esse homem, sabendo o tempo que ele estava ali, faz uma pergunta para ele. A pergunta está no versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? É interessante ele perguntar isso, né? Porque eram 5 alpendres com uma multidão de gente. O que você acha que eles queriam lá? Sabe perguntar? Se vocês querem ficar são? Não. Mas ele vai direto a esse homem, especificamente a ele, e fala, queres ficar são? A palavra do Senhor não saiu como uma palavra assim, de curiosidade. O que será que vocês querem aqui? Não. A palavra do Senhor, ao sair da sua boca, saiu com vida para esse homem. Porque ele está aqui, na realidade, nesse trecho, o Senhor vai mostrar ao povo de Israel que o velho trato com eles já estava para terminar. Deus agora ia chegar até o homem por pura graça. Ele ia comunicar vida, porque aqui só curava da doença, mas não dava vida. Tanto é que esse aleijado aqui, esse doente, ele era tão incapacitado de levantar para entrar na água, que fazia 38 anos que ele tentava, mas nunca conseguia. Tinha alguém mais rápido do que ele sempre. Talvez se Mefibosete estivesse lá, ele seria até mais rápido que esse homem.
mesmo sendo um aleijado. Mas esse homem estava impossibilitado de fazer tudo. E o Senhor pergunta para ele: queres ficar são? A resposta de incredulidade do homem foi interessante, é interessante a gente notar. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava ali esperando, tendo confiança no homem. Ele queria: como é que eu posso fazer? Não tem uma pessoa que me ajude. Quantos e quantos no mundo, hoje, ficam na dependência de encontrar alguém que possa salvá-los? Alguns buscam um guru, outros vão buscar um que faça curas milagrosas, um que prometa prosperidade, um que venha falando que pode ver o futuro. Quantas pessoas podem ler a mão? Eu no meu consultório, vira e mexe, e vem pessoas: o que o senhor acha daquele negócio chamado iridologia, que vê na íris? Falei: eu acho a mesma coisa do que uma cigana lendo sua mão. Se acredita ou não acredita. Mas simplesmente de falar que tem uma parte do corpo que conta toda a minha história, isso é para mim fazer você acreditar ou não nisso. Na realidade, quando Deus fala com o homem, ele vem para trazer salvação. Ele não vem perguntar por curiosidade, ele não vem fazer predições ou promessas, nem nada. Ele não vem esperar do homem, fazer requisições para o homem. Olha, você pode ser salvo se você fizer tal e tal coisa. Ele podia falar para esse homem que estava no leito: não queres ser salvo? O que você quer fazer para ser salvo? O Senhor Jesus não perguntou isso. Ele perguntou: você quer ser salvo? Há uma diferença muito grande em você escutar alguém falar: o que você quer fazer para que Deus te aceite? Do que você ouvir assim: Deus quer você do jeito que você é. É uma diferença muito grande. Por quê? É a diferença entre a lei e a graça. A lei dizia: faça essas coisas e você vai viver. Alguém viveu pela lei? Nenhum. Todos falharam. Porque o que faltou na lei para trazer vida? Comunicar a vida para ele cumprir. A lei não fazia isso, ela só indicava o que é errado, o que não podia fazer. Pega a lei, não faça isso, não faça isso. Isso era a lei. Quando aquele jovem rico chegou para o Senhor perguntando a respeito de como fazia para herdar o reino, o Senhor Jesus falou: o que você tem feito? Eu guardo a lei desde pequeno. Então, vai, vende tudo o que você tem e me segue. Não, eu tenho muito dinheiro. O que significa isso? Que o Senhor estava falando que para ele ser salvo, ele precisa dar o dinheiro que tem? O que muitos hoje pregam? Não era isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando para ele: se você vai se aproximar a mim, pedindo para ter vida eterna, achando que você vai fazer alguma coisa, então se é nessa base, faça isso. Senhor, é muita coisa. Então você não tem lugar no reino dos céus. Se nós achamos que Deus vai nos aceitar, porque nós vamos fazer tal e tal coisa, seja ela promessa, seja ela caridade, seja ela boas ações, boa vontade, boas intenções, esquece. Não nos aproximamos de Deus nessa base. Não vai dar certo. O que acontece é que Deus se aproxima e pergunta: quer ficar são? Ou você acha que não precisa? Porque se você acha que você não tem nada de errado, que está tudo bem, Cristo não tem valor nenhum para você. Porque Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E se você acha que não tem nenhum pecado, você já está na presença de Deus. Mas eu pergunto: quem pode dizer aqui, com certeza, que não tem nenhum pecado? Quem aqui pode dizer: não, eu sou perfeito, eu nunca fiz nada errado? Tem alguém aqui que pode fazer isso? Lógico que não.
Mas, mesmo que alguém tivesse a ousadia de levantar a mão e falar, eu tenho, eu ia falar para ele, sabe o quê? Mas não é isso que Deus fala de você. Porque o que Deus fala de você é que você é totalmente incapaz de fazer isso. A palavra diz, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram sem exceção. Desde Adão até a vinda do Senhor aqui, todos os homens pecaram. E era necessário, então, que alguém viesse oferecer, queres ficar são? Porque o pecado é uma doença hereditária, né? É uma doença hereditária, ela vem de herança, viu? E é interessante, porque essa herança não é aquelas heranças que a gente aprende na escola, né? O pai e a mãe tem 50% de chance. Não, 100% de chance. Todos nós pecamos porque descendemos de um Adão que caiu e pecou. Porque pela desobediência de Adão, veio o pecado ao mundo. E assim o pecado passou a todos. Por isso que todos morremos. Esse homem aqui não tinha dúvida nenhuma que ele estava doente. Ele sabia que ele estava doente, ele sabia da condição dele. Mas ele tinha um conhecimento de mais uma coisa. Que talvez as circunstâncias da sua doença fizeram ele entender isso. Que ele era incapaz de se salvar. Então ele falava, eu preciso de um homem para fazer isso para mim. Estava diante dele esse homem. O único que podia salvá-lo. Qual é a palavra que esse homem fala para ele? O Senhor Jesus. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Ora, adiantaria o Senhor falar isso se ele só estivesse falando? Não. Mas quando ele falou isso, junto com essa palavra saiu o poder para essa pessoa fazer isso. É a mesma coisa quando Lázaro estava no seu túmulo e o Senhor vai até o túmulo de Lázaro. Já fazia um bom tempo que ele estava lá, diz a irmã dele, Senhor, já até fede. Ele está lá há muito tempo já. O Senhor vai e fala, Lázaro, sai para fora. Alguém já foi no cemitério e ficou falando isso para ver se saía alguém de fora de um túmulo? Não, porque não tem poder para isso. Ele tinha. Tanto poder que ele teve que falar o nome de quem ele queria que saísse de lá. Lázaro, levanta e sai daí. Porque se ele chegasse lá e falasse, levanta e sai, todos sairiam. Existia poder para todo mundo. Mas ele foi direto nessa pessoa. Por isso que ele veio direto para esse homem aqui e falou, você quer ficar são? Não tem um homem que me ajude, porque sempre corre alguém na minha frente. Levanta, pega a tua cama e anda. E ele fez isso. Muitas vezes perguntava, mas por que ele mandou carregar a cama? Levanta e vai embora, deixa a cama, não precisa mais dessa cama. Talvez essa cama devia estar suja, 38 anos sendo usada naquele alpendre, esquece dela. É tralha, você sabe andar agora, vai trabalhar, você pode comprar uma cama melhor. O Senhor queria mostrar alguma coisa a mais aqui. E é isso que nós vamos ver, o que significou esse homem estando ali, naquele alpendre, naquele tanque em Betesda, que é a casa de misericórdia. O Senhor, usando de misericórdia, gerou no seu povo que estava em festa, enquanto todos os enfermos estavam ali esperando a misericórdia de Deus, o povo de Deus estava comemorando. Estava nem aí com os que estavam ali naquele alpendre. Nenhum deles estava, em vez de celebrar a festa, ir lá ver o sofrimento daqueles que estavam, aquela multidão sofrendo. Mas o Senhor fez isso. Ele vai a Jerusalém para a festa? Não. Ele vai onde está a miséria, onde está a necessidade, o desespero, a perdição. Ali ele quer encontrar o homem. Por isso, se você se acha justo perante Deus, esqueça isso. A melhor condição para você se encontrar com Deus é estando perdido. É estando perdido. Conscientize-se de que você é uma pessoa, se não crê em Jesus Cristo, perdida em seus delitos e pecados. Precisa de salvação. E aí está o Senhor para salvar. Mas isso produziu uma coisa.
Quando esse homem fez isso, levantou, pegou o leito e saiu andando, aí aparece o judeu. Enquanto ele estava na cama, 38 anos, não foi um lá para ajudar ele. Mas tão logo ele carregou esse leito num dia de sábado, pronto. O que é isso que você está fazendo no sábado? Carregando o leito. Você sabe que não pode isso pela lei. No sábado, o judeu não podia fazer nada, isso a lei dizia. Ele não podia carregar nada, não podia transportar nada, e isso até hoje os judeus fazem. Eles não podem acender uma vela, uma luz, um fogo, nada. Inclusive, existe até uma empresa que automatizou até o elevador de alguns prédios em Israel, porque os mais ortodoxos tinham que subir escada, porque eles achavam que apertar o botão e subir de elevador era fazer um esforço. Então, ele bolou um elevador que vai por comando de voz. Ele não faz esforço nenhum. Ele só fala 5º andar e para no 5º andar. Burlando a lei, lógico, né? Ele está fazendo alguma coisa no sábado. Como eles não podem, naquele tempo, quando veio a lei, eles não podiam acender fogo. Só que agora a luz é elétrica. Mas os mais ortodoxos falam, mas é que nem acender fogo. Então o que eles fizeram? Sensor de movimento. Acabou, resolveu o problema. Não estão quebrando a lei. A luz acende, mas não fui eu. A mesma coisa aqui. Enquanto eles estavam em festa, o Senhor estava lá, salvando, curando alguém necessitado. No sábado. Isso que é interessante. Por que o Senhor Jesus foi mandar ele carregar? Será que o Senhor Jesus não sabia da lei? Que não podia carregar aquele leito? Porque ele podia muito bem falar para esse homem, levanta-te e anda, nada ia acontecer, nenhum judeu ia ficar ofendido, porque ele não ia carregar nada. Mas o Senhor fez questão de mandar ele carregar, porque ele queria mostrar que acima dessa lei que eles estavam querendo guardar com tanto zelo, existia uma coisa que Deus queria revelar para o homem que ele é agora: misericordioso. Misericordioso. Como posso eu descansar no sábado com tanta miséria? Esse é o pensamento de Deus. Esse era o pensamento do Senhor Jesus aqui. Vou lá estar celebrando a festa dos judeus, quando existe tanta miséria do lado de cá? Quer que eu te salve? Quer ficar são? Então carrega teu leito. Ele não estava mandando quebrar a lei, ele estava falando assim, agora a palavra de Deus comunica a vida a você para te salvar. Porque a lei não pode fazer isso. Foi o que bastou para gerar essa oposição dos judeus contra o Senhor. Que está no versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar à cama. Não te é lícito. O que é lícito? Ficar deitado na cama e esperar até o domingo para fazer isso? Ou era? O Salvador estava ali naquele dia, não estava no outro dia. Quem garantiria que o Senhor... E o Senhor falou, levanta e anda. E foi a resposta que ele deu. O homem que me curou falou, levanta, carrega o teu leito. E eu fiz isso. Quem é esse homem? Vai buscar. Quem é esse homem? Não sei, porque o Senhor Jesus não ficou ali para receber as glórias do que estava fazendo, não. Porém, quando o encontra no templo, e aqui fica claro que ele estava tratando nessa dispensação ainda da lei com esse homem, porque ele fala, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior, porque já ficou 38 anos na cama, agora que você vai andar, vai fazer o quê? Vai fazer outra vez coisa errada? Entendeu? Porque a miséria entrou no mundo por causa do pecado. E isso vocês podem pensar que é suposição do que eu estou fazendo, mas eu tenho um exemplo pessoal que eu vou compartilhar com vocês agora. No ano de 98, nós fomos, eu e o Heinz Brinkmann, fomos a Moçambique, porque lá existiam alguns irmãos que estavam comunicando com a gente e queriam conhecer e tal, e nós fomos visitá-lo. Só que a língua que eles falam em Moçambique, a língua oficial é o português. Como eles ficaram muito tempo no socialismo, alguns deles falavam alemão, porque a Alemanha oriental dava suporte, como dava a Cuba,
a Moçambique. Então, só existia o alemão, mas existia só um irmão que falava alemão, e o Heinz Brinkmann sabia alemão. Inglês, nenhum deles sabia bem inglês, suficiente para entender, mas sabiam português. Então lá vai o Linneu, de tradutor de português, traduzido do inglês para o português. Falei, fácil, isso é fácil, a gente faz, né, sem problema. Só que quando eu cheguei lá, a coisa era um pouco mais complicada, porque português é a língua oficial, mas eles têm mais 3 dialetos lá. Então, existiam irmãos que nem português falavam. Uns falavam tsongá, outros falavam tsuá, 2 línguas diferentes. E existia uma terceira pessoa, que era a esposa de um irmão cego, que falava zumbi, que é outra língua lá. Então, vocês imaginem uma reunião que não era o John falando e eu traduzindo. Era o Heinz falando em inglês, eu traduzindo em português, o irmão de Moçambique traduzindo para o Tissuá e um outro para o Tissongá. Eram 4 ou 5 traduções simultâneas. Uma reunião que eu queria falar uma frase demorava uns 10 minutos. Mas nós falávamos, né? Mas esse irmão que tinha era casado, era na casa dele a reunião. E ele era cego. E aconteceu de eu ser oftalmologista, né? Lógico que eu ia querer saber como é que ele era cego. E eu vi que a causa era única só, era a catarata. A sua pupila era totalmente branca, ele era completamente cego. Era um homem de mais ou menos seus 60 e poucos anos. Não vou dizer o nome dele, apesar dele já nem estar, acho nem vivo, não é mais. Mas eu me compadeci dele e na volta, conversando com Heinz Brinkmann, eu falei, olha, esse irmão é cego por causa de catarata, que é uma coisa operável. Ninguém fica cego por causa de catarata mais no mundo. É uma coisa de 15 minutos a pessoa está enxergando. Não fazemos um milagre não, mas é isso que acontece. Aí ele falou, então como vão fazer? Talvez os irmãos estejam interessados em trazer ele para o Brasil e você operar ele. Eu falei, pode fazer, eu opero de graça, mas alguém tem que trazer ele aqui. Aí começou o problema, porque como ele não falava nem português, nem inglês, e a língua que ele falava era o Tswa, ele não ia conseguir viajar, e ele era cego, então ele precisava de um acompanhante. Nós íamos ter que pagar 2 passagens para eles virem, a estadia para eles ficarem aqui, pagar o hospital, a conta do hospital, e eles voltarem para lá. Eu achei mais fácil, então, eu pegar não tinha um livro da American, a Sociedade Americana de Oftalmologia, e eu procurei a cidade mais próxima que fizesse cirurgia de catarata. Para minha surpresa, em Moçambique, não existia nenhum médico oftalmologista que fazia cirurgia de catarata. Tal era o estado de pobreza deles. A cidade mais próxima era Joanesburgo. Para encurtar a história, eu telefonei pessoalmente para um médico de Joanesburgo e falei para ele, olha, nós temos uma pessoa que mora em Moçambique, na capital, em Maputo, e ele é cego, é uma catarata intensa, porque eu vi, mas não examinei porque não tinha aparelho. Você faz cirurgia de catarata nele, quanto ficaria, combinamos o preço, tudo, foi lá e fez a cirurgia. E ele voltou a enxergar. Vocês podem pensar, puxa, um homem que recebeu uma bênção dessa, com 60 e poucos anos de idade, casado, ele só tinha que agradecer, né? Não é verdade? Só tinha que agradecer tudo que foi feito. E o que ele fez? Adulterou. E foi colocado fora de comunhão. O homem pode fazer isso sim. Esse homem, o Senhor fala, vais e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, porque você vai, por que falar isso? 38 anos na cama, ele está super contente, não vai fazer mais nada de errado. Ele vai estar, não, faz sim. O homem continua pecador. Aqui, o Senhor não estava falando de cura da alma, ele estava falando de cura da doença. Mas ele continuava um pecador, e o Senhor falou, você toma cuidado, hein? Porque pode acontecer. E como eu contei, a minha história é verdadeira, aconteceu. Ele foi colocado fora de comunhão, por adultério. Um velho de 68 anos de idade. Pode um negócio desse? Lógico que pode. Ou vocês duvidam do que nós somos capazes? Alguém aqui duvida do que é capaz de fazer? Porque nós temos essa mania de pensar assim, eu não sou tão ruim assim não. Posso tomar umas biritinhas, mas eu não roubo, não mato. Não é verdade?
Todos nós temos um sentimento assim. Sim, eu sou pecador, mas não tão pecador assim, porque eu conheço gente muito pior do que eu. Na realidade, isso que você está falando de evangelho aí, serve para o meu vizinho. Ele que precisava ouvir isso aí. Não. Todos nós somos igualmente culpados perante Deus. E aqui então o Senhor Jesus revela que Ele veio buscar o homem no seu estado de miséria. Ele não veio buscar o homem no seu estado de festejo. Tudo bem, sou religioso, estou festejando, o Senhor vem me abençoar aqui. Não, Ele veio abençoar o miserável. Veio abençoar o miserável. E isso gerou no religioso uma revolta. E prestem bem atenção, toda vez que algum pecador se converte, vê o seu pecado e vê em Cristo a salvação, é batata. Vai bater na casa dele, ou um testemunha de Jeová, ou algum religioso querendo ensinar a doutrina dele para ele. Estou errado ou estou certo? Falei alguma coisa que chocou alguém? Lógico que não, é exatamente isso que acontece. Toda vez que alguém se converte, imediatamente os religiosos aí se movimentam. Enquanto ele estava no estado dele, bebendo no bar, não foi um lá falar com ele. Enquanto estava roubando, assassinando, não foi um lá falar com ele. Mas a partir do momento que um irmão vai visitar um prisioneiro lá, ele se converte, batata, vai aparecer um padre lá e fala, não, mas o que é isso que ensinaram para você? Não, tem a Sagrada Missa, você tem que fazer a comunhão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é nessa base, mas é isso que se manifestou aqui. Esses homens então começaram a questionar quem é que tinha feito, e quando viram que era o Senhor Jesus, versículo 16, e por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. Vocês podem entender o que significa isso? Zelosos de que um homem estava carregando uma cama porque era sábado, e porque quem mandou ele fazer isso, agora eles queriam matá-lo. Espera um pouco. Matar não é um mandamento também que você não podia fazer? Que autoridade tinham eles para matar o Senhor Jesus? Por causa de ele ter mandado o homem carregar a cama. Esse é o coração do homem. Religioso, mas ponto para fazer tudo errado. E pior ainda, quando é religioso, faz errado pensando que está fazendo alguma coisa para Deus. Faz em nome de Deus. Um exemplo disso no Novo Testamento nós mencionamos aqui. O principal dos pecadores, quem foi? Paulo. Por quê? Era assassino, bandido, ladrão? Não. Da sua seita, ele era fariseu de fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre entre os judeus. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Isso é difícil de fazer. É assim ele era. Por que ele se considerava o principal dos pecadores? Porque, pensando estar fazendo um bem para Deus, no seu zelo para com Deus, ele perseguia e matava cristãos. Ele se considerava o pior dos pecadores. Assim, todos nós precisamos de um Salvador. E a lei não vai nos levar a Deus, só vai mostrar o que nós somos. Obras não vão levar. E muitas vezes você está numa situação que você não vai ter forças nem para fazer qualquer coisa para Deus. Mas aqui está um Salvador. Então, o Senhor Jesus, quando procuravam matá-lo, ele respondeu, meu Pai trabalha até hoje. E ele faz essa conexão entre o pecado, a miséria do homem e o repouso de Deus. E o repouso do homem. Sim, ele mandou que o homem repousasse no sétimo dia, o sábado, né, que era o sábado de descanso. Era a ordem de Deus para o povo de Israel. Mas ele mesmo estava dizendo aqui, meu Pai até hoje trabalha. Porque depois de ter, em 6 dias, ter criado tudo, no 7º descansou, diz a palavra. Mas por que então está dizendo que até hoje ele trabalha? Eu pergunto, como poderia Deus... E quando eu digo Deus aqui, eu estou dizendo, como poderia o Pai e o Filho, que são um só, repousar diante da miséria que sua criação caiu?
Como podia? Impossível. Mas o seu amor em salvar o homem impediu de repousar. Por isso que em Hebreus 4 fala que resta ainda um repouso para o povo de Deus e que nós entramos nesse repouso quando nos convertemos. Mas até hoje o Senhor ainda está trabalhando. Você que hoje está aqui sentado ouvindo esse evangelho, o evangelho da sua salvação, é porque Deus está ainda trabalhando. Está querendo que você se salve. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Então vamos continuar para vocês verem como Ele salva. Versículo 19. Mas Jesus respondeu. Deixa eu ler o 18 antes, para mostrar para vocês que a revolta deles não era só mais a questão só do sábado, não. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até hoje, há pessoas que negam o Filho porque fala, não pode ser igual a Deus, só tem um Deus. E Jesus não é Deus. Até hoje negam a divindade de Cristo por causa disso. Mas aqui, ele fala abertamente, meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, sendo ele filho, é Deus. E aí então o Senhor responde, na verdade, versículo 19, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Não é que o Senhor Jesus estava aqui fazendo uma obra independente, para mostrar para o Pai que ele sabia fazer as coisas também. Não é isso. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que o meu Pai e eu estamos fazendo isso. Nós temos em harmonia fazendo. Ele não só se declara que ele é igual, que ele é filho de Deus, mas ele é igual a Deus. Ele é o próprio Deus feito homem aqui. E isso gerou mais ódio ainda dos judeus, porque ele estava declarando uma coisa que não cabia na ideia de um judeu. Versículo 20 e 21 vai falar, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então agora ele passa a apresentar essa dupla posição do que Deus é. Justo e amoroso. Como conciliar essas duas coisas? Que ele está dizendo aqui, o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz, mostrará maiores coisas. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, assim o Filho também vivifica aqueles a que quer. Ele comunica a vida. Isso é Deus agindo em graça, em amor. Porém, ele fala outra coisa aqui. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ou seja, ele tem que ter juízo também. Como Deus podia conciliar essas duas coisas? Eu digo isso porque se eu tenho alguém culpado e eu sou um juiz, eu vejo nessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas ao mesmo tempo, como juiz, eu sei que ela fez uma coisa errada e eu preciso condenar. Como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ser juiz e ao mesmo tempo mostrar amor? Praticamente impossível, né? Vocês sabem disso, que se um juiz, se alguém conhece algum juiz, é a pessoa mais fechada que eu já vi. Às vezes eu tenho vários juízes que eu atendo no meu consultório, eles entram, falam do problema, não puxa assunto de nada, porque ele não quer falar de nada com você. Ele não quer mostrar quem ele é. E se você começar a questionar muito, ele não responde suas perguntas. Essa é a característica de um juiz. Ele não está ali para ser bonzinho. Ele está ali para fazer o que é certo. Para julgar o que é certo e errado e dar a pena.
Ele não pode agir com amor. Juiz que age com amor não é juiz. Mas Deus faz isso. E Ele está falando isso para eles, a respeito dessas duas características, de como Deus conciliou essas coisas na obra de seu Filho, que é o que nós vamos ler a seguir. Versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui então o Senhor Jesus vai anunciar o que realmente é salvar o pecador. Não curar o doente, mas tirar o homem da sua maior miséria, o pecado. Salvar o pecador. Como? Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui ele não está fazendo, usando palavras de dúvida. Muitas vezes eu falava com meus amigos da faculdade sobre o Evangelho, falavam, você é muito pretensioso falar que você é salvo. Eu só vou saber naquele dia, quando eu estiver na presença de Deus. Ele que vai ver se eu mereço ser salvo ou não. Falou, não, está escrito aqui. Como está escrito aí? E eu li esse versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me enviou, possivelmente terá a vida. Vai ter a vida um dia, no dia que encontrar comigo lá na eternidade? Não. Tem, presente do indicativo. Tem, agora, já, nesse momento. Tem a vida eterna. Futuro, não entrará em condenação. Já escapou da condenação. Ou seja, como juiz, ele dá agora a vida eterna e não vai condenar mais. Ó, não tem condenação. Eu estou te comunicando vida. E você está fora de condenação agora. Você passou de condenado a livre. De morto a vivo. Nessa obra, Deus pôde ser o que justifica o pecador e é justo ao mesmo tempo. Um Deus justo e justificador. Justo porque ele não falou que ele ia falar assim, quem ouve a minha palavra, eu vou talvez salvar. Não, ele falou, eu salvo. E por que ele pôde falar não entrar na condenação? Porque a condenação, ele chamou outra pessoa para pagar. Seu Filho Jesus. Deus enviou a Cristo aqui na terra para salvar o pecador, para sofrer o juízo que nós merecíamos, para que ele pudesse comunicar a vida a vocês, a mim, pecador, e então ser um Deus justo, porque não passou por cima do pecado, condenou o pecado, e justificador, porque com a morte de seu Filho, ele justifica todo o que nele crê agora. Assim, o Evangelho anunciado é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se quer coisa mais simples do que isso, não há aqui nenhum requisito de doação, de promessas, de comportamento, de nada disso. Ele está falando abertamente a todos os homens. Deus amou a todo mundo, amou ao mundo, e amou de tal maneira que ele deu seu Filho para substituir no juízo o homem que merecia ser julgado, para que agora ele não entrasse em condenação. Mas é necessário que creia, é necessário que você receba isso. Quando devo eu receber essa verdade? Hoje. Hoje. Não amanhã.
Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque a certeza de que eu tenho a vida eterna, sabe qual que é? É que na segunda parte que ele fala aqui a respeito de ressuscitar os mortos, é de que ele fala que ele vai ressuscitar a todos. Porque haverá um momento em que ele vai ressuscitar. Em verdade, versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Muitas pessoas confundem isso aqui dizendo, então, todos vão ter vida eterna, porque vão ouvir e viverão. Mas preste atenção no que ele está falando. Ele está falando de duas coisas distintas aqui. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muitos usam isso aqui e falam, está vendo? Você tem que fazer o bem para ir para o céu. Porque se você fizer o mal, você vai para a condenação. Não é isso que o Senhor está falando aqui. Ele está falando de dois momentos distintos. Porque o Senhor vai ressuscitar dos mortos aqueles que morreram crendo, antes de morrer, creram em Cristo Jesus como seu Salvador, serão ressuscitados. Porque haverá um dia em que o Senhor virá buscar o que são seus. Isso a gente chama na palavra de Deus de arrebatamento. Todos aqueles que morreram tendo fé em Cristo Jesus, aceitando a Jesus como Salvador, ressuscitarão, serão transformados, encontrarão com Ele nos ares e ficariam então, para sempre ficarão com o Senhor. Porém, os que não creram permanecem em seus sepulcros e depois de 1000 anos, depois do milênio, o mar e a terra darão os seus mortos, todos ressuscitarão para condenação. É outra ressurreição. A palavra de Deus, não vamos ter tempo agora, mas ela fala dessas duas ressurreições. Existe a ressurreição para a vida e existe a ressurreição para a condenação. Qual dessas ressurreições você quer pertencer? Qual dessas duas ressurreições você quer pertencer? A qual grupo? Porque a primeira ressurreição é para a vida. Eu vou ressuscitar, receber um corpo que já não se deteriora mais, um corpo perfeito, e estarei para sempre com o Senhor. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador também. Isso é ressurreição de vida. Mas isso não se consegue depois que você morreu, que você estiver na presença de Deus. Não, isso acontece agora. Por isso eu estou falando que é hoje. Ele fala hoje. A palavra hoje é muito precisa, é agora. A cada momento que aquele ponteirinho vermelho movimenta, você nunca vai ver ele voltar. Ele só vai nessa direção. O dia que ele voltar, o relógio está errado, está quebrado. O tempo passa. E qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Eu sei a minha data de nascimento. Daqui a 2 dias. Mas eu não sei a data do meu falecimento. Olha que frustrante. E se eu morrer amanhã? Eu não vou fazer aniversário terça-feira? Ninguém sabe a data de falecimento. Isso eu sempre falo meus pacientes velhinhos. Eu falo, doutor, mas eu estou velho para operar, vou morrer logo. Espera aí, mas você sabe a data do seu falecimento? O que é isso, doutor? Ué, você está falando que você vai viver pouco, é que você sabe a data. Não, como é que você sabe quando você vai viver? Minha avó, quando tinha 90, chamou uma família inteira. 90 anos de idade, vamos chamar a família inteira, porque essa daí não vai durar muito, não. Fizemos mais 9 festas de aniversário para ela. Ela morreu com 99. Quem sabe? Quem sabe qual é o tempo da sua duração? Então é hoje. Hoje é o dia. É agora. A sua eternidade é decidida nesse segundo. Depois, só Deus sabe. Nós não.
Então, o apelo que eu deixo aqui essa noite para todos é que aceitem a esse que chega com amor e misericórdia e fala: queres ficar são? Vocês querem ficar são? Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele derramou o seu sangue precioso para te livrar de uma condenação. Creia que Ele pode, Ele é seu Salvador. E a prova de que Ele é meu Salvador e de que eu vou estar com Ele é porque Ele já está no céu. Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está lá à direita de Deus, com as marcas em suas mãos e pés, o seu lado marcado também, por causa dos meus pecados. Ele venceu a morte e agora comunica a vida a mim, por pura graça e por amor. E você quer aceitar isso também? Quer fazer parte da primeira turma da ressurreição de vida? Creia em Jesus, porque Ele está vivo. Você não vai crer numa religião, você não vai crer num homem qualquer. Você vai crer numa pessoa divina, Cristo Jesus, que está nos céus agora, assentado à direita de Deus, só aguardando para vir nos buscar. Aceite a salvação que há em Cristo Jesus agora. Faça como esse homem. Não comece a argumentar, mas não tem ninguém que possa me ajudar a eu chegar até Ele. Pega a tua cama e anda. E a palavra que eu digo hoje é: pega as suas tralhas aí, levanta e vá viver como cristão. Porque pode ser agora. É exatamente agora que você crê, e não depois. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas a minha esperança é ser levado daqui a qualquer momento. E aí, muitos daqui vão junto comigo, porque eu não vou sozinho. Porque quem me leva não sou eu e as minhas características, ou se eu fui bonzinho ou não, mas quem me garante que eu vou estar com Ele é Ele mesmo, porque Ele está lá no céu, guardando seu lugar para mim. A vida que agora tenho está nele, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possa haver salvação enquanto esse evangelho é pregado em todo o mundo. Vamos dar graças?